Eu imprimi aqui para todo mundo itens assim que uma agenda pode ter. Leituras compartilhadas, vídeos compartilhados, redação compartilhada que já é escrito para o livro, filmagens, as cenas que nós vamos filmar para o filme que nós vamos fazer, expedições, incluindo visitas ou entrevistas, experimentações, em suma. Daqui a pouco eu vou distribuir isso aqui para vocês, que é um pouco, não é para ninguém preencher não, viu gente? Isso inclusive já está lá no grupo, na página do grupo, vocês podem colocar lá de maneira interativa, não precisa fazer uma reunião para fazer a agenda, as pessoas vão colocando, as outras vão consertando, e uma pessoa de um grupo vê as agendas de todos os grupos, está bem bacana isso, né? Depois, se voltar à internet, a gente vai mostrar para vocês como é que vai funcionar. Já está lá naquela página do Fluxonest. Fluxonest, o negócio dos grupos, né? Uma coisa importante é o seguinte, esses grupos que se formaram, não se formaram a partir de uma clusterização derivada da interação. Nós interagimos muito pouco, não dava tempo de esperar isso. Foi mais ou menos assim na marra. Por que nós fizemos isso? É o que eles vão conversar com vocês, o Fernando e o Luiz. Por que nós fizemos uma definição de grupo? Claro, todo mundo escolheu que grupo queria ir. Mas por que a gente falou, vai ter que ter grupo logo agora, no primeiro? Não é? Qual foi o objetivo desse? Esse foi um mecanismo de escapar do participacionismo. Não é? Porque se deixar a Assembleia assim, lascou. Se alguém levantar o dedo, vocês sabem, é o final da... derrocada. É a derrocada total, né, do processo interativo. Então eles vão conversar sobre esses detalhes aí, um pouco sobre a observação da primeira sessão e, em seguida, a gente vai passar para a questão das agendas. Como os grupos que vocês estão agora foram a primeira opção de vocês, durante qualquer momento vocês podem mudar de grupo, né? Porque isso é um programa, os temas já foram colocados no programa, eles foram escolhidos antes da interação, né? Senão nós estaríamos fazendo um open space. Né? Chegar todo mundo aqui, não tem tema nenhum, vocês levantam os temas que vocês querem, mas esse programa não é um open space. Não é? Esse tinha um programa, ó, nós vamos tratar desses assuntos aqui: comunidade, empreendimento em rede, aprendizagem, né? E aí juntou essa turma. A ideia é estimular cada vez mais dinâmicas interativas não participativas, né? Dinâmicas em que as pessoas não precisam necessariamente construir consenso, votar, escolher, fazer rodízio, né? Que as pessoas consigam escapar da discussão. Não sei se ficou clara essa palavra. O que é a discussão? Num grupo de discussão, as coisas que você convoca da pessoa são as coisas do passado. Então alguém fala alguma coisa e você fica pensando, será que eu concordo com aquilo? Não concordo muito não, eu concordo mais ou menos com o que você falou. Porque eu comparo aquilo que eu já tinha como valores, ideias e tal, com aquilo que está aparecendo no momento. Então, toda discussão convoca um pouco o passado da gente. Quando você reúne as pessoas para co-criar qualquer coisa, que é uma dinâmica interativa, isso não acontece. O cara não fica preocupado de ver se ele concorda com a opinião do outro, porque eles estão fazendo uma coisa junto. Põe mais isso aqui. Quem sabe se a gente fizer assim, vamos pintar de verde, né? Você está co-criando, por exemplo, fazer uma ponte num bairro. É tão engraçado que até as cores que aparecem ali no desenho acabam aparecendo depois quando você vai fazer a coisa realmente. Então isso é um exemplo de que as dinâmicas interativas, elas não são dinâmicas participativas no sentido de você ter que ser partícipe, fazer parte de alguma coisa que já está definida. Uma coisa que é importante da gente perceber e poder trazer, depois o Fernando vai falar um pouco sobre essa questão dos momentos em que a gente vai estar trabalhando fora daqui, porque na verdade aqui é um momento que todo o grupo vai estar junto e que a gente deve aproveitar para fazer dinâmicas que tem muito mais a ver com o trabalho geral do grupo, conversas gerais do grupo, do que com o trabalho específico das agendas, etc., que isso vai estar sendo feito fora daqui. Uma coisa muito importante, viu, Rafa, é que a gente esteja conectado.
que é, por exemplo, quem já entrou e viu o grupo do Next lá na escola de redes, no ninho da escola de redes. Opa! Pode perceber o quanto é importante de a gente estar ali, inclusive para poder estar se comunicando entre os grupos. Né? A agenda que o Fernando propôs lá é uma agenda que está em abas, então inclusive outras pessoas podem interagir. O Fernando passa um pouquinho mais para essa questão da participação, vai falar um pouquinho dessa coisa da participação não presencial, e aí fica mais fácil de pegar essa história. Mas, com relação aos grupos, então o Augusto já falou que a gente deu uma forçação de barra de formar clusters artificiais aqui, né? Então vou escolher através de temas. E foi levantado na semana passada, até falar assim, pô, mas esses temas têm tudo a ver um com os outros. Se a gente for fazer o trabalho que a gente pretende fazer, sobre investigar o que é a transição entre uma maneira mais hierárquica, uma sociedade mais hierárquica, para uma sociedade mais distribuída, esses temas vão todos acabar estando juntos e se relacionando em algum momento. Bom, legal. Então você pode escolher qualquer um deles. Porque na verdade você vai estar tratando de todos ao mesmo tempo. Só que aí tem um foco. Mas tem um processo que talvez seja o mais importante. Um processo que ele é bastante vivencial, que é uma experiência de transição de hierarquia para redes. Né? Quer dizer, que envolve perceber mais o que é rede e agir mais em rede. Quer dizer, essa, digamos assim, seria a ideia central, que através desse processo, todo mundo aqui consiga perceber mais o que é rede em termos analíticos e também exato, de conseguir agir em rede e perceber quando as pessoas estão agindo em rede. As diferenças entre as dinâmicas interativas coletivas presenciais e aquelas que acontecem pela internet. Porque, em ambos os casos, os meios e mídias, eles são diferentes e têm limitações diferentes. Então, quer dizer, nesse processo, que a gente vai viver aqui em 4 meses, eu quero chamar a atenção para vocês prestarem bastante atenção nisso, nessas diferenças entre o presencial e aquilo que a gente faz pela internet, e quando os dois se misturam. Porque isso daí traz assim, uma série de novidades que tem a ver com a questão da percepção e tem a ver também com a coordenação dos agires coletivos. Tá? Imaginem aqui, nessa sala, 20 e poucas pessoas que estão aqui interagindo, e vamos imaginar que elas estão interagindo ao redor de 7 temas diferentes. Então, o pessoal se divide em pequenos grupinhos e começam a conversar e elaborar sobre esses 7 temas. Né? Um monte de coisa paralela acontecendo. No presencial, quando eu estou conversando com 3 pessoas aqui, eu consigo focar nesse assunto, mas fica difícil de eu perceber o que está acontecendo no resto da sala. Eu posso até mudar de um grupo para o outro, fico um pouquinho aqui, mudo para lá, aí eu tenho uma percepção um pouco melhor, só que ainda eu perco um pedaço do que acontece aqui, um pedaço do que acontece lá. Então, essa é uma dinâmica típica do presencial. Né? Também no presencial, quando a gente está falando, tem uma outra questão que é as pessoas, quando um está falando, o outro não pode falar ao mesmo tempo, pelo menos no mesmo grupo, senão a coisa fica bagunçada. Então tem que esperar um falar para o outro poder falar. Né? Então essa é mais ou menos uma situação do presencial. Agora imaginem, as mesmas 20 e poucas pessoas interagindo num grupo, pode ser um grupo no Facebook, pode ser um fórum, sobre os mesmos 7 temas. Então eu posso ter uma conversa ali, onde esses 7 temas estão sendo elaborados e desenvolvidos, só que eu consigo participar de uma elaboração num tema específico, me concentrar mais ali, mas pelo que está sendo escrito eu percebo que todos os outros pequenos grupos também estão dizendo, etc. Então na internet a gente tem essa situação que é mais fácil de perceber aquilo que acontece no foco e aquilo que acontece de maneira geral. E aí isso facilita, de certa maneira, a coordenação
desses agires coletivos paralelos sem precisar que alguém fique organizando a coisa. Só pela própria percepção do que acontece ao meu redor e do todo, eu já consigo perceber como as minhas microações vão se complementar com as microações do outro grupinho, etc. Né? Já no presencial, as mídias presenciais, que são a fala, a visão, a gente percebe gestos, percebe muito mais coisa que a gente percebe num chat no Facebook. É como se a gente tivesse um canal interativo muito mais amplo, né, que a gente já não tem na internet. Então são diferenças bem marcantes, e quando as duas coisas se combinam, aí saem múltiplas possibilidades que são ainda mais interessantes. Então, eu queria mais chamar a atenção a isso, que a gente vai vivenciar isso ao longo desses 4 meses, né? E é bem importante que a gente perceba e consiga fazer uso dessa combinação de maneira que a gente consiga viver mais a interação, que a gente consiga fazer essa transição que o Augusto falou da participação para a interação de maneira um pouco mais intensa, né? Eu vou só lembrar que a gente colocou uma ferramenta no grupo do NET, na Escola de Rede, a gente colocou uma ferramenta que ela permite que qualquer pessoa, pode ser um grupinho pequeno de pessoas, ou mesmo uma pessoa que ela coloque lá o que ela pretende fazer, o que poucas pessoas pretendem fazer numa certa data. Isso daí ajuda a manter o sincronismo e essa coordenação de coisas paralelas, né? Eu gostaria de sugerir também que tem aquelas opções na Escola de Redes, no Facebook, se a gente for conversar pelo Facebook, que você habilita para quando alguém coloca uma mensagem, mandar um e-mail para você. Eu gostaria de sugerir que vocês fizessem isso, porque vão ser bastante importantes esses canais de comunicação ao longo desse tempo. Então, é importante que a gente esteja ligado nesses canais, né? A construção da agenda é de vocês. Sendo que a parte mais legal dessa agenda é o seguinte: é o que vocês vão fazer realmente. Qual é o itinerário de visitas, de expedições que vocês vão fazer? Quem vocês vão visitar? Vai todo mundo visitar ou vai só 5? Ou vai só 3? Vai filmar? Com que câmera vai filmar? O que vai filmar? Lá já no grupo do Next, do Fluxo Next, tem o Mário colocou dicas para fazer um documentário, que é legal, porque ajuda a gente na hora de filmar. Porque um dos produtos é fazer um filme, né, de todo esse processo. Então, cada visita que vocês fizerem, cada expedição, cada coisa, é legal filmar. Quando não der para filmar, sei lá, gravar, mas ou anotar, ou convidar o cara para vir aqui um dia, que vocês encontrarem um cara legal, ou até nem muito legal, mas que a presença dele vai ser legal aqui, né? Vocês é que vão decidir. Então, aqui são itens sugeridos, viu, gente? Pode acrescentar novos itens, pode fazer qualquer coisa. O problema é, não tem o cluster, não tem o grupo se não tiver uma agenda compartilhada. Porque o grupo não é de discussão. Está claro isso, né? Porque nós vamos fracassar se nós fizermos aqui 5 grupos de discussão. Vamos lascar. A gente já está no segundo capítulo do nosso filme. Essa é a primeira filmagem que tem ou a gente já está oficializando? Que é o segundo capítulo do nosso filme, né? Começou primeiro a semana passada. Verdade. A gente já tem a ferramenta, isso já é parte já do... Você já está sendo filmado assim. É isso que eu quero saber, se já é. Para a gente não perder, né? É claro. Legal. Mas você tá bem, assim, tá bem? Tá ok, então, gente? Podemos passar para o negócio de grupo? Então, manda um abraço. Agora, como é que eu filmar? Hoje não dá. É isso que a gente vai ter, né?